Bíblia, depois de Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Ajudou? Abacuque, capítulo de número 3. Assim como o irmão na abertura do culto nos trouxe à memória a palavra de Deus semana passada, nós vimos aquele homem que durante 38 anos da sua vida, ele esteve enfermo, e estando enfermo, ele perseverou esperando por um milagre. A diferença é que a perseverança dele estava no alvo errado. Ele esperava das pessoas aquilo que só o Senhor tem para dar. Penso que tenhamos aprendido também que milagre ou milagres que o Senhor possa vir a operar, não necessariamente que as pessoas que foram alcançadas por esse milagre serão pessoas transformadas. Existem pessoas que foram agraciadas pela cura da parte do Senhor e hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor. Então não quer dizer que uma pessoa, por ter sido abençoada, alcançada pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor e foi curada de algum mal ou recebeu algum milagre, isso não quer dizer que tal pessoa tenha um coração convertido. Por isso, a nossa principal oração deve ser pela conversão das pessoas, porque a cura física a pessoa pode receber e atribuir a tantas coisas, não é verdade? Tem pessoas que recebem a cura do Senhor e atribuem a entidades quaisquer, né? Então, vamos orar primeiramente para que o Senhor esteja convertendo mentes, corações, para a glória dEle. Então, hoje quero ler com a amada igreja o livro de Abacuque, no capítulo de número 3. E os versos são 17, 18 e 19. Muito conhecido de boa parte da igreja. Diz assim a palavra do Senhor, através deste profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Versículo 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Vamos falar isso? Aleluia. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém por esta palavra. Queridos irmãos, o profeta Abacuque é pouco sabido, pouco se sabe, se conhece sobre este profeta. Porém, a sua importância, a sua relevância nas Escrituras e em nossa vida é muito grande. Haja visto que o texto central do livro do profeta Abacuque encontra-se no capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Abacuque, capítulo de número 2, o versículo de número 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Para que a igreja entenda o propósito desta mensagem nessa noite, o profeta Abacuque, ele estava
indignado quando ele começou a escrever este breve livro de 3 capítulos. Caso a igreja queira saber a sua indignação, basta olharmos para o capítulo 1 do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1 e o versículo do número 2. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. E aí se segue o texto. Ou seja, o profeta Abacuque estava olhando para o povo de Deus, e no momento em que esse livro foi escrito, foi o momento em que uma nação pecadora, uma nação que não adorava ao Senhor, estava oprimindo o povo de Deus. E o profeta Abacuque disse: não estou entendendo, Senhor. O Senhor está vendo o que o seu povo está passando, o Senhor está vendo a aflição, nós estamos gritando violência, e o Senhor não está fazendo nada. Será que nessa noite alguém tem passado por semelhantes pensamentos, ou tem orado dessa forma, dizendo: Senhor, até quando eu verei esta situação sem mudança? Até quando vai persistir este mal sobre a minha vida, sendo que eu pertenço ao Senhor, eu faço parte do seu povo? Esse era o questionamento do profeta Abacuque. É possível que muitos dos senhores possam identificar-se com esse clamor, com esse gemido do profeta Abacuque. Ele estava indignado, porque ele via as coisas acontecendo e ainda disse: por que o Senhor me permite ver essas coisas, mas nada muda? Eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo a injustiça sendo feita, eu clamo ao Senhor e nada de resposta. Capítulo 1, o profeta Abacuque faz essa oração. Capítulo 2, o Senhor fala com Abacuque e diz: olha, o meu justo, esse vive pela fé. E aí o Senhor continua dando as suas orientações, e nós estamos aprendendo sobre perseverança. Esta será a nossa 7ª mensagem falando sobre perseverança. Nós vimos semana passada um homem que perseverou durante 38 anos, mas perseverou de forma errada. Sim. Pode imaginar o que é uma pessoa estar há 38 anos sinceramente enganada, sinceramente errada, pensando estar fazendo algo certo, mas agindo totalmente errado. É aquela pessoa que se esforça no trabalho e depois recebe uma devolutiva dizendo: olha, ficou ruim. Não gostei, não foi aprovado. Poxa, mas eu me dediquei tanto. Não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Esse homem estava há 38 anos aguardando, mas ele aguardava das pessoas. As pessoas traem, as pessoas abandonam, pessoas ferem. E nós vimos semana passada que quando esse homem foi curado, fisicamente falando, ao invés de ele voltar-se para o Senhor, nós falamos no PG, os irmãos no PG falaram: como será que esse homem deveria ter agido? Eles falaram assim: olha, deveria ter corrido e se jogado aos pés de Jesus em gratidão, disse: Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, eu quero te seguir, eu quero te servir.
Foi isso que o homem fez? Não foi. Não foi isso que ele fez. Ele estava esperando nas pessoas. Quando o Senhor liberou cura sobre ele, ele se voltou para as pessoas, dizendo: olha, quem me curou está lá no templo. Vocês querem pegar ele? Está lá. O nome dele é Jesus, Yeshua. Vai lá. Tem pessoas que se preocupam tanto em agradar as pessoas, mas se esquecem de agradar primeiramente a Deus. Nosso principal alvo, nossa dedicação maior deve ser em agradar ao Senhor, fazer a sua vontade. Esse homem não estava aprendendo isso. E aqui nós vemos o profeta Abacuque. Este homem, profeta de Deus, homem de Deus, mas que, abrindo o seu coração ao Senhor, disse ao Senhor: olha, quanta injustiça tem acontecido, olha quanta violência, e eu não vejo o Senhor agindo. Se é algum grupo ou alguns grupos religiosos que temos hoje em dia, talvez algum desses profetas diria: olha, determine a tua bênção. Olha, você precisa tomar posse da tua bênção. Olha, você precisa reivindicar as tuas bênçãos, as promessas do Senhor. Mas não, o Senhor disse: olha, o meu justo, esse vai viver pela fé. Foi esta a resposta do Senhor para o profeta Abacuque, que ele precisou ouvir, considerar, para que ele tivesse a sua vida transformada. Bom, aqui o texto diz: ainda que, esse é o primeiro ponto da mensagem, ainda que. Aí ele fala: a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda. Quem planta uma laranjeira sem esperar colher boas laranjas? Planta uma figueira esperando colher figos? Planta uma parreira esperando colher as uvas? Planta uma oliveira esperando colher azeitonas? Mas ele disse: ó, ainda que tudo isso não venha dar em nada. Então, é normal que as pessoas queiram resultados, esperem resultados. Nós vivemos num mundo, e eu preciso lembrar a igreja sobre isso. Existe o mundo ideal, que nós almejamos como mundo ideal, sem guerra, sem doenças, sem conflitos, sem crise financeira, sem conflitos familiares, tudo perfeitamente fluindo, andando bem. É isso que nós almejamos? É isso que nós vivemos? É isso que nós vemos? Lá em Mateus, capítulo do número 24, Mateus capítulo de número 24, o versículo 6 diz assim: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são os princípios das dores. Versículo 11 diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme ou perseverar até o fim, este será salvo. Então, o tema
da nossa série de mensagens fala sobre perseverança. E esse texto diz que aquele que perseverar ou ficar firme até o final, mas ainda que até o final possamos ver guerras, rumores de guerras, doenças, terremotos, ainda que hajam problemas no trabalho, ainda que venhamos a enfrentar problemas na família, ainda que algum diagnóstico não venha tão bom quanto você gostaria, ainda assim, qual será a sua resposta? Porque no Evangelho de João, capítulo de número 16, e o versículo de número 33 diz que no mundo enfrentaremos ou teremos aflições, mas que nós deveremos ter bom ânimo. Precisamos manter o coração animado. Sabe o que é uma pessoa com o coração animado? É uma pessoa que tem forças para prosseguir. Então, quando o teu coração está em alguma coisa, você trabalha com afinco. Mas quando a pessoa, o coração dela já não está mais nisso, ela vai encontrar defeito em tudo, em todos, e vai encontrar desculpas para não fazer mais nada. Por quê? Porque o coração já não está mais ali. Então, no mundo vocês terão aflições, mas continue com o coração no Senhor e em sua obra. Continuem firmes no Senhor, perseverem, ainda que as coisas não ocorram da maneira com que eu e você almejamos. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse mundo. No mundo, nós enfrentaremos as crises pertinentes a este mundo. Se nós ficarmos olhando somente para isso, não serviremos mais ao Senhor, não faremos mais a sua obra, não. Por quê? Porque o coração começa a voltar-se para as coisas desse mundo. Mas o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Então, ainda que tudo isso possa dar errado, ainda assim nós precisamos manter a nossa atitude, a nossa postura, o nosso coração no Senhor e em sua palavra. Amém. Que assim seja em nossa vida. Versículo 18, releio. Mesmo assim, vamos falar? Mesmo assim. Obrigado, irmãos. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim. Agora, o profeta Abacuque, que escutou do Senhor dizendo: olha, Abacuque, o meu justo vive pela fé. Aí ele disse: então eu preciso ressignificar algumas coisas. Por quê? Porque o profeta Abacuque, até esse momento, como profeta, como homem de Deus, ele tinha a sua alegria baseada nas circunstâncias. As circunstâncias da nossa vida, elas mudam rapidamente, às vezes repentinamente, né? Mudam as circunstâncias, e aí, como agir? O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então, mesmo assim, ele disse: eu continuarei firme ou alegre no Senhor. Teve 3 amigos do profeta Daniel que foram levados cativos porque eles serviam a Deus, adoravam a Deus, oravam a Deus. E naquela época, um decreto foi expedido dizendo que toda oração deveria ser feita para o rei e nenhuma oração a Deus. O que você faria, hein? Fica decretado que, a partir deste dia, ninguém mais poderá fazer nenhuma oração a Deus.
senão a um líder político. E aí, qual seria sua postura? Será que você sucumbiria, ou perseveraria na sua fé? Esses 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foram chamados na Bíblia na Babilônia, foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Receberam esses outros nomes. Eles foram presos. E o rei, ainda querendo provocá-los, disse: eu lhes darei mais uma oportunidade. Meu decreto diz que tais pessoas devem ser jogadas na cova de leões, mas eu ainda vou dar mais uma oportunidade. No momento em que vocês ouvirem som de músicas, no momento em que vocês ouvirem trombetas soar, no momento em que tudo isso acontecer, vocês devem se prostrar e adorar a mim como rei. Qual foi a resposta de Daniel? Olha só o que ele disse. Voltando um pouquinho, nós estamos em Abacuque, voltando algumas folhas, nós chegamos no livro do profeta Daniel. E no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículos 17 e 18, diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que, ou seja, mesmo assim, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Uau! Aqui está a resposta contundente e firme de alguém que perseverou em sua fé, mesmo diante de perigo de morte. A vida desses 3 homens estava supostamente na mão de um rei. E o rei disse: eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Adorem os meus deuses, ou vocês sofrerão a consequência. Eles falaram: mesmo assim, mesmo que tudo isso venha acontecer, nós não vamos nos prostrar. Nós vamos continuar firme. Tem pessoas que nem precisam decreto do rei. Precisa somente uma pessoa influente à sua volta, no local de trabalho, ou mesmo nas redes sociais, falando uma meia dúzia de groselha, uma meia dúzia de palavras ocas, vazias, para as pessoas mudarem o seu coração, mudarem a sua mente. Você e eu somos chamados a vivermos firmes em Cristo, firmes na sua palavra, perseverando na nossa fé, independente da circunstância, independente da situação, independente dos resultados, independente da postura de outras pessoas. Mesmo assim, eu e você permaneceremos fiéis ao Senhor e fiel até o fim. Tem pessoas que são fiéis a uma torcida de futebol. Tem pessoas que são fiéis num partido político. Mas procura-se homens e mulheres fiéis ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, igreja do Senhor, em espírito, nós já aprendemos isso, que é dentro de nós, só Deus vê. E em verdade, é aquela nossa atitude externa, aquela que todos veem. Então, que dentro do nosso coração e aquilo que nós fazemos, as pessoas à nossa volta possam testificar
que de fato você é um homem de Deus, de fato você é uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Bem, então aqui nós vemos, mesmo assim, este profeta Abacuque disse, ainda que tudo isso venha acontecer, ainda assim a minha alegria está no Senhor. Como manter a alegria quando o resultado não vem? Como podemos manter a alegria, aliás, quando o resultado é negativo, quando o resultado é contrário? Porque ele disse que todos os frutos plantados poderiam dar errado. Toda a criação de ovelhas ou de gado que eles trabalhavam, cuidando, poderiam vir a sumir, ser roubada. Ele disse, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Como manter a alegria no Senhor, mesmo diante de uma enfermidade? Como manter a alegria no Senhor, mesmo diante de momentos difíceis, diante de uma traição, diante de um abandono, como vimos semana passada, aquele homem que foi abandonado por tudo e por todos, menos pelo Senhor. Como manter a alegria? Nós precisamos aprender esta lição que o profeta Abacuque, uns 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo, já estava aprendendo. Deus estava falando com ele e nós precisamos, amada igreja, aprender essa lição. Qual era a lição mesmo? Abacuque 2:4. O meu justo viverá pela fé. Se tivermos fé, nós perseveraremos mesmo diante de resultados ruins. Ainda que tudo venha a falhar, mesmo assim eu continuo alegre no Senhor. O texto que proponho para os irmãos está lá no Evangelho de João, capítulo de número 15 e o verso de número 11. Diz assim, João 15, versículo de número 11, diz, tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então, a nossa alegria é o Senhor. Diga comigo, a minha alegria é o Senhor. Agora com fé, vamos falar mais uma vez. A minha alegria é o Senhor. Pela última vez. A minha alegria é o Senhor. Amém. A minha alegria não pode estar baseada nas circunstâncias. Do contrário, seremos como as pessoas que sem Cristo vivem uma montanha russa na sua personalidade. Tem pessoas que são assim. Um dia a pessoa chega lá, ela vai dizer bom dia, que bom te ver, seja bem-vindo. No dia seguinte, essa mesma pessoa pode dizer, pois não, o que quer? Tá bom, segue adiante. Meu Deus, você é a mesma pessoa que atendeu ontem? O que aconteceu? O que é que mudou? Porque a alegria daquela pessoa certamente está baseado nas circunstâncias. Agora, quando temos a nossa alegria no Senhor, o Senhor é a nossa alegria, independente das circunstâncias, nós manteremos a nossa resposta de fé, a nossa resposta de quem serve a Deus diante das circunstâncias. Alguém poderá dizer para você, como você pode estar com esta paz mesmo nesse momento? Você vai dizer, o Senhor é minha alegria. O Senhor é minha força, é Ele quem me sustenta, é Ele quem tem me dado forças para estar aqui, é por Ele, é por causa dEle, pelo Senhor, né? Então, muito bem, vamos reler o versículo do número 19 do profeta Abacuque, que diz o seguinte, o Senhor Deus é a minha fortaleza,
Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. O Senhor, Ele deve ser a nossa força. O Senhor deve ser. Agora o problema, meus irmãos, imagine que o profeta Abacuque dissesse: se as oliveiras derem, se as oliveiras derem azeitona, se a parreira der uva, se o trigo vier a frutificar, se tudo isso vier a dar certo, então eu me alegro no Senhor. Então tal pessoa estaria alegre nas circunstâncias, no resultado, e não no Senhor. No Senhor seria só porque lhe convém dizer: obrigado, Senhor, o Senhor é bom. Dizer que Deus é bom quando tudo vai bem pode parecer muito fácil. Agora, quando as circunstâncias não são tão boas e você ainda dizer: Deus é bom, Ele sabe todas as coisas, mesmo que eu não esteja entendendo agora. Só faz isso aquele que vive pela fé. E quem tem fé é porque tem fé no Senhor, é porque confia no Senhor e na sua palavra, e não na sua própria força. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que confiaram na sua própria força e que se frustraram, confiaram na sua própria força e foram reprovados. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi ganhou muitas batalhas. Tantas batalhas que ele disse: nessa próxima eu nem preciso ir lutar, vão vocês e eu vou ficar em casa. E quem já leu a palavra do Senhor sabe que quando ele fica em casa, ele cobiçou a mulher do próximo, mandou matar o marido daquela mulher, mentiu por conta disso e trouxe sobre ele e sobre a sua família tantos problemas. Por quê? Porque ele confiou na sua própria força. Jó precisou aprender que não era por causa da sua força que ele era um homem bom. Ele chega no final do livro de Jó, ele disse: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então ele falou de coisas baseado apenas no seu intelecto, mas quando ele teve uma experiência com Deus, tudo mudou. O profeta Jonas, quando Deus o chamou, ele se julgou tão forte, mas tão forte que ele disse: eu consigo fugir de Deus. Quem aqui consegue fugir da presença do Senhor? Pode até tentar. Mas o próprio salmista disse: se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu for ao mais profundo abismo, lá o Senhor vai me encontrar. Se eu tomar as asas da alvorada e voar para o horizonte, ainda assim lá o Senhor estará. Para onde me ausentarei da tua presença? Não há um lugar sequer onde o Senhor não esteja. O universo descoberto é tão amplo, mas em toda a amplitude que os cientistas já descobriram, não há um espaço sequer que possa se dizer: aqui o Senhor não está. Porque tudo foi criado por Ele, e tudo está sobre o seu domínio. E o profeta Jonas achou-se tão forte que ele disse: eu vou conseguir me esconder da presença do Senhor. Lé do engano. E ele começa a sua trajetória de fuga e já foi alcançado por uma tempestade. Não somente ele, mas as pessoas à sua volta. E aí nós temos aquele versículo maravilhoso de Jonas capítulo 2 e o versículo 2 que ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu o meu clamor. Do fundo do abismo onde eu estava, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu gemido, o meu pedido de socorro. E ele sai daquela angústia que ele estava, prometendo: Senhor, agora eu vou cumprir a sua palavra.
mas ele achou que podia. O apóstolo Pedro é outro exemplo de alguém que, confiando na sua força, disse que estava pronto a entregar a sua vida, estava pronto a ser preso, e o Senhor disse: ainda hoje, você se acha tão forte, Pedro, que essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E foi o que aconteceu. E ele precisou reconhecer, ele precisou se arrepender, ele precisou voltar para o Senhor. Então aqui, o profeta Abacuque, ele diz: o Senhor Deus é a minha força. Irmãos, nós precisamos reconhecer que a nossa força é o Senhor, a nossa força vem do Senhor, e se nós estamos em pé, ou se nós estamos ainda firmes na fé, é porque o Senhor tem nos sustentado. É por isso que nós encontramos nas Escrituras dizendo: até aqui nos tem ajudado o Senhor, porque é o Senhor quem tem nos mantido em pé. Por que você não sucumbiu ainda diante das provações ou das tentações? Porque o Senhor é quem é a tua força. Porque Ele tem te fortalecido no casamento, Ele tem te fortalecido no trabalho. Portanto, nada melhor do que você reconhecer, dizendo: Senhor, Tu és a minha força, a minha fortaleza. No Senhor eu confio, no Senhor eu deposito a minha vida, eu entrego os meus sonhos, eu entrego o meu futuro, eu entrego a minha família, tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é a minha força. Foi o que o profeta Abacuque, no final do livro, disse. Você lembra como ele começou o livro? Dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu vou gritar pedindo ajuda e o Senhor não vai responder? E ele termina dizendo: Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha força, o Senhor é o que me protege, o Senhor que me dá condições de correr, de andar, de seguir. E olha, ainda ele diz mais aqui, ele diz: me dá os pés como os da corça e me faz andar nas maiores alturas. Com o Senhor eu consigo visualizar, ter sonhos para o futuro, mas com o Senhor, porque Ele é a minha força, ou Ele é a nossa força. Ele é a força do povo de Deus, da igreja do Senhor. É o Senhor quem tem sustentado a amada igreja, a PIBO. É o Senhor quem tem sustentado você, sustentado a sua casa, a sua família. É o Senhor que é a sua força. Não é na força do seu braço, é na força do Senhor. Sempre foi, sempre será. Sempre, sempre. E aí ele diz: o Senhor Deus é minha fortaleza e Ele me faz andar nas maiores alturas. Portanto, diria eu, nele eu vou confiar. Nele confiarei. Eu encerro nesse momento lendo com os irmãos 2 versículos. O primeiro deles, Salmo de número 91, e o versículo de número 2. Salmo 91 e o versículo de número 2. Diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Amém? Olha só, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Vamos falar? Ele é o meu Deus. Agora diga: Ele é o meu refúgio. Diga: Ele é a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Amém? Um aplauso ao Senhor. Às vezes, Deus pode mudar as circunstâncias para nos abençoar. Como nós vimos semana passada, aquele homem que estava há 38 anos enfermo, e o Senhor mudou a circunstância dele. Mas escute o que lhes falo agora. Quando Deus não muda a circunstância para te abençoar, Deus muda você usando as circunstâncias.
As circunstâncias na vida do povo de Deus eram circunstâncias difíceis, porque o inimigo estava cercando o povo de Deus, e pior, não era apenas inimigo do povo, era um povo inimigo de Deus. E pior que isso, Deus estava vendo e estava permitindo. Por quê? Porque o Senhor estava ensinando ao seu povo que o justo viverá pela fé. Que nós não podemos viver baseado nas circunstâncias, porque enquanto estivermos nesse mundo, haverá frio e haverá calor. Tem pessoas que só vêm no culto quando está calor, quando está frio não vem. Tem pessoas que só vêm no frio, no calor não vem. Tem pessoas que só vêm quando não chove, outras no dia de chuva são capazes até de vir porque não ter outra programação. Mas o que serve ao Senhor, Ele o faz em toda e qualquer circunstância. E é assim que precisamos viver, independente das circunstâncias. Jó foi edificado no meio das circunstâncias. Depois Deus mudou a história dele. Jonas foi mudado seu coração no meio das circunstâncias. Abacuque, para quem trabalha no ministério Abrace, na recepção, saiba que o nome Abacuque significa abraço. Abacuque significa abraço. E o profeta Abacuque estava abraçando novamente a sua fé. Ele profetizava sobre Deus, mas precisou aprender a viver por fé. Igreja do Senhor, não sei quais são as circunstâncias que você está passando, teu coração, as tuas fragilidades, mas ainda que você esteja passando por momentos desafiadores, por momentos difíceis, ainda assim você pode dizer: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é minha força, nele espero, nele confio, nele eu me alegro. O Senhor é a minha alegria, é a minha força. O que é viver por fé? É quando eu sei que mesmo sem entender o que eu estou passando, eu sei que isso vai cooperar para o meu bem, porque eu amo o Senhor. E aqueles que amam ao Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Vamos louvar o Senhor com a canção, depois nós podemos orar também.